Querida irmã, querido irmão em Cristo, muito bom poder começar uma nova semana com a sua companhia. A palavra de Deus sempre tem algo para nos falar. Às vezes a gente está de bem com a vida, ela vem nos desafiar a louvar e sermos pessoas agradecidas por aquele estado de vida que estamos vivenciando. Às vezes a gente se sente lá no fundo do poço. A palavra de Deus também tem uma palavra para essas horas, onde Ele quer nos resgatar daquela situação. Às vezes a gente se sente assim a pessoa mais inútil do mundo, a pessoa que não tem dom nenhum. Às vezes a gente diz, parece que Deus só olha para os outros, não olha para mim, e a gente às vezes vai se desvalorizando, vai se desfazendo. E aí Deus também tem palavra para nós nesse momento, né? E os dois versículos bíblicos querem nos desafiar a permitir olhar que podemos mudar essa situação, de forma especial essa última que eu falei, onde é que a gente se sente um lixo, onde a gente se sente um nada, onde a gente se sente não importante, seja dentro da comunidade, dentro da família, lá no trabalho. Parece que todo mundo olha para os outros, mas nunca olha para nós, né? Mas Deus sempre olha para nós e Deus também quer nos transformar nessa situação. Então vamos lá, Isaías capítulo 62, versículo 2, é o versículo proposto pelas senhas diárias lá do Antigo Testamento para o dia de hoje. Diz o seguinte: você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Se a gente lê esse versículo assim, não dá para entender patavina nenhuma, nada, nada, nada. Por isso a gente tem que tirar um tempinho e olhar lá o contexto em que está esse versículo. E é um contexto que fala da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém sempre foi a cidade do coração de Deus, sempre, sempre foi. Quando Deus olhava para as cidades daquele mundo, daquela época, ele tinha um olhar especial para a cidade de Jerusalém. E Jerusalém passou por muitas vezes por guerras, destruição, e os inimigos então zombavam dos moradores da cidade de Jerusalém, dizendo: olha, a cidade de vocês não é Jerusalém não, é a cidade abandonada, ou então é a cidade arrasada. Obviamente para os moradores isso doía muito no coração. E aí Deus vai dizer: olha, vou dar um novo nome para essa cidade, ela vai se chamar Minha Querida, ou Minha Esposa. Olha que carinho Deus tem pela cidade de Jerusalém. E Deus está dizendo: eu vou mudar. É um novo nome que essa cidade vai ganhar. Lá do Novo Testamento, carta que o apóstolo Paulo escreve lá para a comunidade de Corinto, ele escreveu 2 cartas. Na verdade ele escreveu 3, mas não vou explicar aqui. 2 estão na Bíblia. A segunda carta, então, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É verdade, em Cristo nós ganhamos uma vida nova. Em Cristo a gente consegue olhar para essa vida com um outro olhar. Em Cristo a gente consegue viver esta vida de uma forma diferenciada, fazendo diferença na vida das outras pessoas. E a música que eu escolhi, ela tem muito a ver com aquilo que eu falei no início. Às vezes a gente se sente a pior pessoa desse mundo. Às vezes a gente se sente a pessoa mais esquecida desse mundo. Parece que até Deus esqueceu da gente. Mas essa música eu gosto muito. Não está nos nossos inários, nenhum deles. Nos cancioneiros, eu não sei se está lá no amarelinho, no rosa, no azul ou no verde, não sei. Mas é uma música que tem uma mensagem muito bonita. Tem muito a ver com esse Deus que olha com carinho para nós e quer mudar a nossa forma de nos enxergarmos. Lá no finalzinho, depois da minha despedida, eu vou botar um clipe. Essa música que eu vou agora falar para vocês, ela vai ser cantada em libras. Muito, muito bonita. Então, vamos à música. A música diz: você tem valor. Diz o seguinte: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu vou agora repetir falando o texto, porque quando a gente canta, a gente não capta tanto quando a gente escuta apenas o texto. Olha só o que o texto está dizendo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior. Às vezes também é traduzido como complexo interior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E aí repete, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E antes de ir para o clipe, quero trazer para você um versículo bíblico que eu gosto muito. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha. É isso aí. Deus nos chama, nos conhece pelo nome e Ele quer que a gente saia daquela situação onde a gente acha que a gente não vale nada, que a gente não é ninguém. A gente é um ser especial porque somos criaturas de Deus e fomos chamados por Ele a vivermos aqui neste mundo. Então, fica aí com o clipe muito bonito. Eu desejo a você, então, um abençoado dia, uma abençoada semana. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis.
você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você